Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês, né, neste vídeo aqui, o que um técnico de refrigeração ou um profissional que faz montagem de tubulações de sistemas de refrigeração não deve cometer em campo. Então nós temos aqui nesse vídeo uma câmara fria, né, aqui é o teto da câmara fria e aqui está a tubulação que sai dos evaporadores, né? Evaporadores são aquelas peças que ficam dentro da câmara, né, aonde resfria ali o ambiente. Bom, então por que eu falo isso, pessoal? O profissional que vai fazer esse tipo de instalação, ele tem que ter alguns conhecimentos, né, que muitas vezes a gente vê que a pessoa simplesmente ela só sabe fazer solda, né? E também tem os técnicos também que não tem muito conhecimento e acabam cometendo erros aí em campo, né? E fazendo com que isso daí futuramente traga problema tanto para o compressor, né, que é a unidade condensadora, e também o baixo rendimento, né, a baixa eficiência de troca de calor no evaporador. Então vou falar aqui para vocês aonde está esses erros aqui. Bom, então vamos começar. Aqui já vou falando aqui, ó. Aqui ele sobe esse tubo aqui, esse tubo mais grosso aqui e o tubo mais fino. O tubo mais fino é linha de líquido, não tem tanto problema. Nosso maior problema é esta linha de sucção, que é o diâmetro maior, né, de uma instalação de refrigeração. Então veja só, ele saiu 90 graus aqui e ele saiu certinho. Ou aqui ele poderia ter colocado um sifão invertido, né, ou ele poderia ter dado uma leve queda nessa tubulação quando ela começa a ficar aqui na horizontal. Para que isso? Para que possa o óleo, né, ser arrastado de volta para o compressor, tá certo? Aqui a gente não sabe a que velocidade que esse gás estará, então ele pode estar numa velocidade lenta, que não tenha uma força para arrastar o óleo, ou ele também pode estar numa velocidade alta, tá? Então vamos lá, vou rodar o vídeo aqui para vocês verem. Então nós temos aqui, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui, é muito alto. Então saindo de lá, a linha percorre aqui, é uma tubulação isolada, porque é um tubo que geralmente ele fica frio, né? Pode até em baixa temperatura também. Bom, vamos parar aqui, ó. Veja aqui, ó, eu tenho aqui um T, né? Porque ele está interligando uma linha, isso daqui a gente chama de linhão, né? Ou tubulação, ou sistemas de evaporador em linha, né? A gente costuma chamar em campo isso daqui de linhão. Então aqui ele conecta em outro compressor, um outro evaporador, né, que está dentro da câmara, e percebe aqui que ele colocou aqui, pessoal, um T. Só que esse T ele colocou invertido. Na verdade esse T teria que ser para cima, né? Essa parte aqui onde ele conecta no evaporador, ele deveria ser por cima. Por quê? Porque aqui nós temos problema, pessoal, que todo sistema de refrigeração ele tem uma certa quantidade de óleo sendo movimentado juntamente com o fluido refrigerante. Só que esse óleo, ele muitas vezes, dependendo da instalação, se não tiver uma velocidade suficiente do gás para arrastar o óleo, né, esse óleo fica parado na linha. Então aqui a situação é pior ainda, né, porque ele colocou esse T aqui voltado para baixo. Então imagine o gás e o óleo que vem vindo lá do outro evaporador, praticamente esse óleo ele pode cair nessa tubulação aqui, nesse T que está para baixo, e ele ir parar lá no sifão, né? Opa, eu andei aqui, ou lá no sifão, né, do outro evaporador, né? Então deixa eu voltar aqui, ó. Então esse óleo pode retornar e parar lá no sifão do outro evaporador e encher o evaporador de óleo, né? Logicamente numa parada desse evaporador, numa parada de gelo, e se o outro fica funcionando. E então o que acontece? O óleo que está vindo aqui e o gás do outro evaporador, ele não vai pular essa conexão, né? Então a tendência é o óleo que sempre estará no fundo aqui, na parte de baixo da tubulação interna, é ele cair nesse T aqui e ir lá para o evaporador, né? Então por isso que esse T aqui ele tem que ser conectado por cima. Então o tubo sai aqui
né, de sucção, e ele entra por cima do tubo para que esse óleo seja arrastado lá para o compressor, né? Então aqui ele foi feito duas linhas, né? E nas duas linhas ele errou. Mais para frente aqui eu vou ter uma. Aqui tá aqui, ó, né? Aqui nós temos também um outro evaporador, né, que está aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, saindo daqui, ó. Ó, outro evaporador aqui na mesma situação. Aqui são duas câmaras, digamos assim, separadas, né? Que onde eu tenho ali 2 evaporadores por cada linha dessa, né? E aqui na frente ele também cometeu o mesmo erro, né? Ó, tá aqui, né, a tubulação, e aqui na frente ele cometeu o mesmo erro que eu tinha comentado lá atrás, né, anteriormente, ó, mais aqui, ó, tá vendo? Mais uma linha errada aqui que o profissional aqui, né, digamos assim, o técnico ou o mecânico, né, cometeu esse erro aí, né? Tem muitas instalações aonde se contrata só a pessoa que faz essa tubulação, né, que só solda, ele não mexe no sistema de refrigeração, né, ele não liga, não coloca gás, nada. Tem muitos que só fazem esse tipo de serviço, que é fazer o que? Esticar a tubulação, alinhar, né, muitas vezes fazem isso bem feito, né, e só que eles cometem esses erros por desconhecer que tubulações de refrigeração, ela tem que ser, as conexões têm que ser colocadas corretamente em cada posição para evitar isso daqui, ó, tá bom? Ó, tá vendo lá, ó? Aqui nós temos uma linha de líquido que entra aqui, que entra bem lá do ladinho, só que essa tubulação ela sai aqui, né? Ela sai aqui, vem aqui, sobe aqui. O certo aqui era subir aqui para cima e colocar o T voltado para cima, para que esse óleo, né, desse compressor ele vá para a unidade condensadora lá. Isso pode acarretar uma falta de óleo para o compressor e uma baixa eficiência do evaporador. Tá bom, pessoal? Um abraço.